O tema da redução da maioridade penal é um tema tão importante, porque está falando sobre o futuro do nosso país, sobre o futuro de crianças, futuro de adolescentes, futuro da nossa nação. Esse governo comete o erro do não investimento na ressocialização de nossos adolescentes. Mas, lamentavelmente, foi o mesmo erro que o governo Bolsonaro também cometeu. Não houve também, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, investimento nesta área. Então, aqui vai uma crítica. Vai uma outra crítica também. Infelizmente, o governo Bolsonaro, assim como este governo também, ficou 4 anos no poder sem fazer deste tema prioritário para a nação, um tema a ser desenvolvido e aprovado durante os 4 anos. Por que nós não aprovamos a redução da maioridade penal durante os 4 anos do governo Bolsonaro? Já que nós tínhamos base para isso lá atrás. Assim como eu questiono também, por que durante o governo Bolsonaro, que eu apoiei, que eu estava do lado também, nós não transformamos as facções criminosas em grupos terroristas. Tivemos 4 anos para isso. E também nós não fizemos isto. Nós vamos reduzir a maioridade penal? Vamos. Há um clamor popular para isso? Há. Mas eu só quero lembrar que todos os adolescentes cometerão e cometem crime. Não apenas dos 16 aos 17 anos. E como ficarão aqueles de 15 anos e 11 meses, que cometerem os crimes hediondos também? Como ficarão? Ou seja, amanhã nós vamos ter que debater aqui nesta casa também a redução de 16 para 14 anos, depois de 14 para 12 anos e assim sucessivamente. Por quê? Porque o problema é mais estrutural do que nós pensamos. E por fim, o tráfico agora vai ter que recrutar meninos abaixo de 16 anos, que serão recrutados. Não se engane. Só mais 30 segundos, presidente. Só mais 30 segundos. Para encerrar. E não se engane. Boa, presidente. E não se engane, o tráfico vai recrutar. Portanto, nós vamos aprovar. Tem maioria para aprovar aqui nesta casa a redução da maioridade penal. Só não se enganem que esta não é a solução que nós precisamos hoje para o país. Infelizmente, o problema é mais estrutural do que nós pensamos. Sempre que eu escuto as pessoas se utilizando da dor alheia para justificar suas próprias posições, na maioria das vezes posições reacionárias, eu me lembro do Ari Frindenbach, que é uma pessoa que mora na cidade de São Paulo, uma pessoa de quem eu gosto muito, um homem de uma dignidade imensa, pai de Liana Frindenbach. E a época em que ela foi assassinada por 4 homens, né, envolvidos no crime, um deles menor de idade, Champinha, tinha 17 anos. Me lembro bem que utilizavam esse caso como justificativa para propor a redução da maioridade penal. E ele foi uma das principais vozes a se levantar contra essa proposta. Justamente por uma justificativa que é óbvia. Reduzir a maioridade penal não vai fazer com que jovens não cometam mais crimes, não vai diminuir o poder do crime organizado, não vai efetivamente ampliar, inclusive, a pena para esses jovens. Vai somente, talvez, satisfazer a sanha de uns e outros. E nem sempre esses uns e outros são as famílias envolvidas. Então, tome muito cuidado na hora de recorrer à dor alheia. Tenho muita responsabilidade com isso. Porque a maioria das pessoas que fazem isso não tem a menor ideia do que elas estão falando. E vocês sabem que incluir esses adolescentes nas penitenciárias vai fazer esses jovens ficarem cada vez mais próximos e profissionais do crime e serem, de alguma forma, obrigados a se aliar a alguma dessas facções criminosas que hoje dominam todos os territórios brasileiros e que fazem vítimas todos os dias
não vai reduzir os crimes, vai ampliar e profissionalizar a capacidade, inclusive, desses jovens de cometerem crimes que são bárbaros, mas que há previsão de punição penal. Inclusive, citando novamente o caso do Champinha. Foram 4 pessoas envolvidas, 3 maiores de idade e ele menor de idade. O Champinha continua cumprindo pena. Vejam só vocês, ele respondeu pelo ECA, ficou 3 anos pelo ECA. O Ministério Público acionou a Justiça pedindo para que ele tivesse uma internação compulsória, e ele está internado. Os outros estão soltos, minha gente. Então é isso que vocês estão propondo. Vocês estão falando aqui um monte de bobagem, me desculpa, mas é isso que vocês estão propondo. Porque os maiores de idade, que foram enfiados no sistema prisional corretamente, não cumprem mais a pena. O Champinha, que era menor de idade, cumpre, justamente pela forma como o ECA se organiza e autoriza legalmente que ele cumpra a pena por mais tempo. Então as pessoas, elas esbravejam ideias, sendo que elas não têm a menor noção das coisas que estão acontecendo, do que passam as famílias que são vítimas do crime e do que elas defendem. Por isso que é populismo penal e desespero eleitoral, presidente. Obrigado. Agora, deputada Érica Cocai. Para discutir. Vou conceder 6 minutos do meu tempo, deputado Renildo Calheiros. Pois não. Presidente, quero começar fazendo o agradecimento à deputada Érica Cocai pelo tempo que me concede. Eu estou inscrito, mas tomei conhecimento de que o pessoal que defende a redução da maioridade penal vai pedir a solicitação da suspensão do debate. É claro que atendendo o regimento, mas não deixa de ser uma restrição ao debate e eu quero lamentar por isso. Esse tema é muito importante, presidente, e nós precisamos encará-lo com seriedade, não com frases mentirosas, com demagogia antes da eleição, com o chamado populismo eleitoral, por quem acabou de governar o país e nada fez para enfrentar a falta de segurança pública e para combater os altos índices de criminalidade no Brasil. O que fez o bolsonarismo no Brasil? O que fez o bolsonarismo no Brasil foi desmanchar o Estatuto do Desarmamento e botar armas na mão de todo mundo, quando todos sabem que com acesso mais fácil à arma, a quantidade de crimes aumentam na sociedade, até mesmo o chamado crime por motivo fútil. Então nada fizeram a não ser demagogia. Mas nós precisamos, presidente, debater o assunto com responsabilidade. Imagine que uma criança de 10 anos ou 9 anos tem acesso ao revólver do pai em casa e atira no irmãozinho ou em alguém dentro de casa. O que vai acontecer com essa criança? Há um consenso internacional, de que a criança não pode ser responsabilizada criminalmente, porque ela não tem formação intelectual, não tem formação moral para compreender a gravidade do que está fazendo. Até mesmo as fábricas de brinquedo hoje procuram adaptar os brinquedos para não ter brinquedo pontiagudo, isso ou aquilo, porque sabe que a criança não tem a compreensão adequada de certos fenômenos. Há um consenso internacional sobre isso. E há um certo momento em que as nações variam de uma para outra, em que você começa a achar que aquela criança já deve assumir algum tipo de responsabilidade, que no Brasil é de 12 anos. E entendeu o constituinte brasileiro que entre 12 anos e 18, quem cometer uma infração responde por ela. Mas entre 12 e 18, você responde em um regime especial, por um raciocínio lógico, por uma constatação óbvia, que você não pode pegar uma criança de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos e botar num presídio, onde tem um monte de bandido, comandando o crime de dentro da cadeia, que integram organizações criminosas, que muitas vezes se misturam com as corporações do Estado que existem para combater o crime, a corrupção dentro do corpo policial brasileiro, envolvido em crime, envolvido em tráfico de droga, misturado com os bandidos. Todos sabem
que não se pode pegar uma criança de 12, 13, 14, 15 anos e botar num presídio desse. Então o Constituinte entendeu que precisa pegar o jovem infrator de 12 a 18 anos e dar a ele um tratamento diferente. Não é que ele não responda, ele responde. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando aqui se diz que um jovem de 17 anos, 16, comete um crime e fica por isso mesmo, é mentira. Não é verdade. É mentira. Não é isso que ocorre. Ocorre que ele tem um tratamento especial. É uma delegacia especial, é um delegado especial, e o lugar onde ele é recolhido é também diferente do presídio criminal. Essas coisas precisam ser ditas com seriedade, com responsabilidade, sem mentira. E principalmente para quem faz parte dessas corporações, que conhece a lei e que lida com esse tipo de coisas todos os dias. Não pode mentir para a sociedade. Vir aqui na Comissão de Constituição e Justiça e ficar mentindo livremente. Isso não é aceitável, senhor presidente. Eu sou defensor de que o crime ele tem que ser combatido de maneira dura. E que a pena do crime deve corresponder à gravidade do crime. Eu tenho essa compreensão. E digo mais, até diferente aqui o que vou dizer. Eu tenho abertura para no ECA debater se o crime de estupro, se o crime de morte, se o jovem infrator deve ficar no sistema socioeducativo por apenas 3 anos, como período máximo. Eu tenho abertura para a gente discutir isso. Eu tenho abertura. Mas o que aqui se propõe não é uma reflexão séria. O que aqui se propõe é um absurdo eivado de demagogia e de mentira, com a redução da maioridade penal. A Argentina acabou de fazer isso. Agora estão discutindo reduzir para 14, porque não resolveu nada. E se eles reduzirem para 14, depois vão querer reduzir para 10, porque também não vai resolver. O problema não é esse. O Brasil possui a 2ª população carcerária do mundo. São quase 800 mil presos no Brasil. E por mais que aumente a quantidade de presos, não tem diminuído a criminalidade no Brasil, o que mostra que as razões para a criminalidade são mais profundas e que nós precisamos encará-la, que o legislador precisa encarar e que o governo precisa encarar. Quem é que está tomando providência nesse sentido? É o presidente Lula, que foi ele que mandou uma PEC da segurança aqui para o Congresso Nacional, que aqui foi debatida, aqui foi votada na Câmara dos Deputados e aprovada está no Senado, onde lá se estabelece a asfixia das facções criminosas. Lá se estabelece um sistema que aumenta a responsabilidade e a competência da Polícia Federal para enfrentar o crime organizado no Brasil. Aumenta-se as responsabilidades da Polícia Federal. E ele vai, inclusive, quando o Senado aprovar, criar o Ministério da Segurança Pública para organizar o sistema, dar verticalidade ao sistema. Assim que o Senado aprovar a PEC, o presidente vai criar o Ministério da Segurança Pública no Brasil, porque penso que é uma necessidade e o presidente tem compromisso com isso. Quero, senhor presidente, agradecer à deputada Érica Cocai pela gentileza. Tinha uma série de questões aqui a levantar, mas infelizmente o tempo não permite, eu fico por aqui agradecendo à deputada Érica Cocai pela oportunidade. Penso que o primeiro aspecto que tem que ser considerado é que se constrói aqui uma mentira. A mentira, ela pontua que não há qualquer tipo de punição ou responsabilização para os adolescentes do nosso país. É mentira. É mentira. A partir de 12 anos, e eu repito, os adolescentes são responsabilizados pelos seus atos que conflitam com a própria lei. A partir de 12 anos, ora que isso é uma idade inferior à da Finlândia, que são 15 anos, da França, que são 13 anos, são 12 anos. E tem uma gradação, tem algumas medidas socioeducativas que são implementadas. Agora, nós queremos uma sociedade, obviamente, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha medo de sair nas ruas, que a gente se sinta acolhido nesta sociedade ou acolhida nesta sociedade. É óbvio que nós queremos
que não haja qualquer tipo de impunidade. E não há confundir medidas socioeducativas com impunidade é algo extremamente doloso que desvirtua uma avaliação que seja uma avaliação concreta desta discussão. E aqui nós vamos ver, o sistema prisional, ele tem uma reincidência que é quase o dobro da reincidência das medidas socioeducativas. O Estado prende muito, nós temos a terceira população carcerária do mundo, e prende muito mal, porque é ali, no sistema prisional, que se construiu os germes do crime organizado. E ali eu escutei aqui, não, mas ele vai para a medida socioeducativa, ele fica à mercê do crime organizado. Ora, quem está no sistema prisional sabe o poder do crime organizado naquelas instituições. Nós queremos exatamente o quê? Que as pessoas sejam punidas e que elas voltem a entrar em conflito com a lei? E que o Estado dispense recursos para esta punição? E essas pessoas, ao saírem do sistema prisional, elas voltem a estar em conflito com a lei? Ou nós queremos uma responsabilização que possibilite a interrupção da vida delituosa, a ressignificação das vidas, a interrupção da trajetória infracional ou da trajetória delituosa? Vamos fazer essa pergunta para a sociedade? Se ela quer que tenhamos um sistema onde os adolescentes estejam lá e que voltem para a vida delituosa, ou se nós queremos uma responsabilização que interrompa a trajetória infracional. É óbvio que nós queremos uma sociedade de paz e nós nos solidarizamos com todas as pessoas que perderam entes queridos em função de uma lógica de violência que não é combatida com um sistema prisional que nós temos hoje no Brasil. Nós temos uma superlotação, nós temos um sistema prisional que ele não possibilita essa reconstrução das próprias vidas em grande medida, em larga medida, porque a reincidência é muito grande. Então, nós precisamos trabalhar com políticas públicas a partir de dados. E os dados pontuam que esse sistema socioeducativo, que está previsto na nossa legislação, que está previsto no ECA, eu repito, o ECA ele fala de políticas básicas. Ou alguém aqui acha que se nós não tivermos creche, educação em tempo integral, que o governo Lula está investindo nisso, se nós não tivermos programas como o Pé de Meia, se nós não tivermos CAPS, ADI, para tratar álcool e droga na infância e na adolescência, nós vamos ter uma cessação desse processo de violência. Não tem sentido se colocar que as medidas e as políticas sociais, elas não podem ser valorizadas, porque foi isso que aconteceu no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, nós tivemos uma redução nas creches, nas verbas para novas creches, em 97%. Nós tivemos, para o orçamento de proteção social especial, combate à violência e exploração sexual, trabalho infantil, uma queda de 99%. 99%. Ou seja, se eliminou o orçamento que viabilizam as políticas sociais, que são fundamentais. A política de educação, valorizar os profissionais da educação, valorizar os profissionais da segurança. Aliás, a política de educação é a política que há uma maior acessibilidade. O maior número de pessoas que dialogam ou que ingressam em políticas públicas são as pessoas na política de educação. Então, portanto, é fundamental que nós possamos trabalhar o orçamento para assegurar políticas para a infância, para a adolescência e, ao mesmo tempo, que nós trabalhemos com aquilo que é fundamental para as nossas resistências. Nós não queremos que tenhamos aqui um sistema prisional que tem esse nível de reincidência e que adolescentes de 16 anos, que em medidas socioeducativas se interrompe a sua trajetória delituosa ou infracional, e sendo incluídos nesse sistema.
Porque isso não resolve o problema da violência. Aliás, é bom lembrar que nós temos um investimento recorde em políticas de segurança com o governo Lula. É o projeto antifacção, é a PEC da segurança, que possibilita avivar ou estabelecer de fato o Sistema Único de Segurança Pública, a partir do diálogo entre a União, os estados, os municípios, que está estacionado neste Congresso, no Senado Federal. Então, portanto, são iniciativas. Aliás, é bom lembrar que nós tivemos, em 2022, por cada 100 mil habitantes, 21,7 homicídios. E neste ano, em 2024, nós temos a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos. É agora, no governo Lula. Nós temos para cada 100 mil habitantes, 20,1 homicídios. É muito ainda. Porque nós não queremos ter a morte nos espreitando. Nós não queremos viver com medo. Nós não queremos que nós, mulheres, tenhamos o medo de toda sorte de violência ou o conjunto da população. Por isso, nós queremos dizer que colocar adolescentes de 16 anos neste sistema prisional, por todos os dados que estão pontuados, não vai arrefecer a violência. Vai arrefecer a violência, o aprimoramento das medidas socioeducativas e, ao mesmo tempo, você ter políticas sociais básicas e fortalecer as medidas de proteção. Apenas para concluir, presidente, é bom lembrar do fortalecimento dos conselhos tutelar, que é uma necessidade. É bom lembrar das medidas protetivas, quando o adolescente e a criança têm o seu direito violado. Porque as vítimas, os vitimizados, se não tiver o acolhimento e a medida para romper a situação de violação, ele tende a ficar em um processo que é um processo de não incorporação harmoniosa à sociedade. Por isso, tem uma convicção que não é reduzir a maioridade penal que vai fazer com que tenhamos um país mais seguro, um país onde nós possamos não ter medo nem das noites, nem ter medo das ruas, nem ter medo do outro. É aprimorar as medidas socioeducativas, as políticas sociais básicas e, ao mesmo tempo, fazer com que tenhamos, neste Brasil, um país que respeite a dignidade humana. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!